Bom dia, turma. Então, nós vamos agora trabalhar a página 266. Na primeira aula, eu corrigi as atividades do capítulo anterior que faltavam, e agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Nós vimos, na aula que tivemos online, a gente trabalhou até a página... A gente trabalhou até essa parte aqui. Página 265, isso. Nós trabalhamos isso, até a 265. Vamos continuar a partir de então. 266. Capítulo que fala sobre o sangue. A gente discutiu, quais são as funções do sangue, quais são os seus componentes. Falamos um pouquinho sobre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. E aí nós estávamos discutindo sobre o sistema imune, que é a ação dos glóbulos brancos. Internamente, existem vários órgãos que participam da resistência a algum determinado organismo. Alguns deles fazem parte do que nós chamamos de sistema linfático. A medula óssea vermelha é responsável, por exemplo, pela formação e pela multiplicação dos leucócitos. O conjunto desses órgãos e os leucócitos do sangue compõem o nosso sistema de defesa, que é conhecido como sistema imune. O bom funcionamento desse sistema depende de uma série de fatores, tais como alimentação, repouso, horas de sono adequada, características genéticas, o estado emocional, Determinadas doenças também por si só já comprometem o sistema imune. Então, para ter um sistema imune fortalecido, inclui essa série de fatores. O sistema imune também está relacionado a inflamações, reações alérgicas e ao processo de rejeição em transfusões de sangue e em doação de órgãos. No último caso, usam-se drogas que atuam, para aumentar a chance do órgão transplantado ser aceito, para diminuir assim a rejeição. Caso algum micro-organismo consiga atravessar as resistências externas, entra em ação um batalhão de células para tentar combater o antígeno e proteger o nosso organismo. Na atividade 1, nós vimos que a soma do número de células dos glóbulos brancos, monócitos, basófilos, neutrófilos, etc., deve ter sido igual ao número total de leucócitos. Não se trata de uma coincidência. Todas aquelas células são tipos de leucócitos e também são chamados de glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Aqui na figura você encontra uma microfotografia com alguns exemplos deles. Então, nós temos aqui a imagem de... Todos eles são glóbulos brancos. Neutrófilo, leucócito, linfócito, esse é o eosinófilo. Obviamente que eles foram ampliados, E esse é o basófilo. Eles foram ampliados para 4.400 vezes para poder ser visto no microscópio. Nesse exército de leucócitos que atacam os micro-organismos invasores, alguns se encarregam de engoli-los, outros anunciar a invasão e outros ainda fabricam proteínas que grudam nos invasores, dificultando a sua movimentação e facilitando a ação dos atacantes. Essas proteínas são chamadas de anticorpos. Então, eu lembro que eu expliquei para vocês, quais eram as células de defesa e
quais eram as funções de cada uma delas. E eu expliquei, né? Tem células como os monócitos, por exemplo. O monócito é um glóbulo branco que ele vai fazer a fagocitose, como foi chamado ali, né? Ele vai engolir a bactéria ou o vírus, destruindo-a. E aí existem os linfócitos. Os linfócitos são os que produzem o anticorpo. O anticorpo é justamente isso que a gente acabou de falar agora. Ele vai produzir proteína que vai, entre aspas, grudar no invasor e dificultar que ela se movimente. E aí, isso facilita a ação desses que realizam a fagocitose, que vão lá e acabam destruindo os invasores. Então, a gente tem uma ação em conjunto, né, das células de defesa. Tanto dessas células que, entre aspas, engolem as bactérias e vírus, engolem os invasores, como dessas que grudam a proteína, que, né, entre aspas, grudam a proteína, que aí é a função dos anticorpos. Então, a gente tem essa ação em conjunto dos monócitos com os linfócitos. Quando o médico analisa a série branca do exame de sangue, chamado de hemograma, ele procura algum aumento na quantidade de leucócitos, porque isso indicaria uma infecção. Alguns tipos de leucócitos são especializados em reconhecer o micro-organismo invasor durante anos e até mesmo pelo resto da vida. Essas são as chamadas células de memória. Eu lembro que eu comentei em aula, quando a gente tem, por exemplo, catapora. A gente vai criar anticorpo, vai desenvolver células de memória e aí, provavelmente, a gente nunca mais tenha catapora na vida. Quem já teve contato com o vírus, no caso, vai acabar desenvolvendo anticorpos, né? Se o mesmo agente infeccioso invadir o nosso organismo, essas células elas já se multiplicam imediatamente e a defesa será mais rápida e intensa, impedindo que a doença se manifeste. Isso explica por que nós não adquirimos determinadas doenças, como cachumba, sarampo, catapora, mais de uma vez. Que foi o que eu falei, né? Criança normalmente tem, né, cachumba, catapora, mas aí na fase adulta, né, enquanto na vida adulta não vai ter, justamente porque essas células de memória elas vão agir impedindo que tenha os sintomas. Pode até ter contato com o vírus, mas não vai desenvolver os sintomas, devido à ação das células de defesa. Já no caso da gripe, por exemplo, o vírus que causa a gripe, ele sofre mutação. Então, ele muda ali as suas características genéticas e as suas características mudam também em um período curto de tempo, dificultando o reconhecimento pelo nosso sistema imune, no caso de um ataque posterior. Por isso que nós podemos ficar gripados várias vezes ao longo da vida. E também porque são vários subtipos diferentes, né, que acabam causando a gripe. Falar um pouquinho sobre a questão das vacinas e os soros. Conhecimentos sobre o mecanismo de formação de células de memória são usados para a fabricação de vacinas. Empregam-se os agentes infecciosos mortos, então, por exemplo, o vírus morto ou atenuado, enfraquecido, né? E força a reação do nosso sistema para a produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles ficarão durante algum tempo circulando no sangue e criarão células de memória. Quando um agente infeccioso é íntegro, né, na vida real, ali fora da vacina, nos atacar, já haverá um arquivo com um registro de como destruir. Esse tipo de imunização, como a gente produz anticorpo, ele é chamado de imunização ativa. É chamado de imunização ativa porque tem a produção de anticorpos específicos. Já o soro, ele é um concentrado de anticorpos que foi obtido por meio da
Imunização de animais de grande porte. Normalmente os cavalos. Esse tipo de medicamento é usado contra o veneno de alguns animais peçonhentos, como aranhas, cobras, escorpião, e também contra agentes tóxicos, como é o caso do botulismo, tétano, que são doenças causadas por bactérias. Botulismo normalmente em alimento, em conserva, que a bactéria acaba se desenvolvendo, e tétano, material contaminado, enferrujado, que contém a bactéria. E também contra a raiva. Então, se um morcego ou até mesmo um cão estiver com o vírus da raiva, ele pode acabar transmitindo isso para o ser humano. Então, é importante que ele tome o soro. Então, vamos lá. A vacina, ela contém o agente infeccioso, né? Que pode ser um vírus, uma bactéria, morto ou enfraquecido, atenuado. E ela estimula que o nosso corpo produza células de defesa. Então, o nosso corpo vai produzir anticorpo. Quando no futuro vier a ter contato com aquele vírus, né, real, não o vírus enfraquecido da vacina, se eu tiver contato com o vírus íntegro, né, eu vou estar protegida, porque rapidamente essas células de memória vão atacar esse vírus e vão combater o invasor. Então, eu não vou manifestar sintomas da doença. É dessa forma que atua a vacina. E o soro, eles aplicam o veneno no animal, é um pouco triste, porque o animal vai acabar sofrendo sintomas, né? Então, se for da cobra, vai aplicar o veneno, né? Vai aplicar ali o veneno da cobra no cavalo e ele vai produzir o anticorpo. Aí vai lá, retira o sangue do cavalo, filtra para separar o soro, né? Que está presente no plasma ali do animal. E no plasma do animal vai ser produzido esse soro e o soro vai conter os anticorpos. Então, o soro, ele é um caso urgente, né? Então, a pessoa foi picada por um animal peçonhento, ou, como a gente já viu, o caso de raiva, de botulismo, né? Então, tétano, se a pessoa não era vacinada do tétano, né? Porque pro tétano não tem vacina. E aí ela precisa ter essa ação rápida. Então, a ação vai ser rápida porque o anticorpo já está pronto. No entanto, ele não produz célula de memória. Se a pessoa no futuro vier ter contato de novo com aquele agente infeccioso, ela vai desenvolver a doença novamente. Então, o uso do soro ele é chamado de imunização passiva, porque a gente não produz o anticorpo já vem pronto. E os seus benefícios eles são imediatos e duram apenas alguns dias, não gerando células de memória, como eu já falei. A imunização passiva também pode ocorrer de forma natural, através da amamentação. Então, através da amamentação, a mãe passa anticorpo para o filho. Por isso que é tão importante o aleitamento materno. Mas atenção, o termo soro também é empregado para o soro fisiológico, que é água, sal e açúcar, né? Não é necessariamente a mesma coisa. A gente está falando ali do soro contra picada de cobra, de aranha, então são coisas diferentes. O quadro a seguir, então, mostra a diferença, né, entre imunização passiva e ativa. A imunização ativa, o corpo aprende a fabricar anticorpos, pode ser natural, quando o organismo é atacado pelo causador daquela doença, e aí a pessoa, obviamente, não morreu, né? Ela se recupera da doença e adquire o sistema imune, ou pode ser artificial através de vacinas. A imunização passiva pode ser natural, por exemplo, através da amamentação de mãe para filho, ou artificial, usando o soro, né? No caso, esse soro contra tétano, ou antiofídico, que seria usado contra o veneno de cobra, etc. Eu vou deixar essas atividades para vocês fazerem. E o sistema linfático a gente fala na próxima aula.